palco, ou então as caixas de som estão na frente do microfone. Ou seja, você não ouve o que está acontecendo lá. E aí você grita o evento inteiro. Quando chega na metade, você já não tem mais voz. Por que que você grita? Porque demora para chegar o som no seu ouvido, né? Sim. Demora um pouquinho mais. Então, se você tiver um retorno, é perfeito. Então, eu queria que vocês que não fizeram ainda, que façam, como fez aí, pode ser com o microfone fechado mesmo, tá? Que façam como faz o Zé Rico e fala qualquer coisa aí. E aí você vai perceber que a sua voz, aí você vai ouvir a sua voz e vai perceber que ela é bem diferente do dia a dia. Por quê? Porque essa do dia a dia não é a sua voz real. A voz real é essa que você vai ouvir na mãozinha. Faz aí um teste, fala qualquer coisa aí. Todo mundo. Alô, Wagner, tudo bem aí, meu querido? Percebeu a diferença? Vocês perceberam a diferença? A, a voz que sai da sua boca não é a voz que entra no seu ouvido. Portanto, todo mundo, quando ouve pela primeira vez, fala como falou para a gente aí agora o Marcos. Ah, minha voz é feia, minha voz é não sei o quê. Não é que é uma questão de ser feia, bonita ou isso ou aquilo. É que vocês ou nós não estamos acostumados a ouvir a própria voz e as outras pessoas ouvem. Então, para todo mundo é normal. Ah, mas um tem uma voz assim, o outro tem uma voz assim, mas cada um tem a sua, não tem segredo. Tá? Mas voz feia. Quem disse que uma voz é feia ou outra é bonita e tal, também ficou estereotipado que a voz bonita é aquela voz assim ou voz assado do Cid Moreira, por exemplo. Tá? Mas nem todo mundo tem a voz grave. E nem por isso as vozes são feias. O que a gente tem que ter mesmo é acostumar com a própria voz. Tá certo? Quem mais está aí? Reinaldo, boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite. Você tá bom? Beleza. Tá, você também gravou? Gravei. Uhum. Que Eu bom. gravei um texto que a gente gravou, uma notícia, no ano de 2017, no curso de práticas de locução, 2017. E aí eu Uhum. gravei esse texto de novo. É um texto, é uma notícia, na verdade. E a Tereza tá aí também, Tereza? Ou Ah, sim. você que procurou lá no Google? É, tô craque. Às vezes eu ouvi perguntar alguma coisa, você ia lá, tava com a notícia na mão. Não, mas você sabe que hoje é assim, né? Eu estava dando curso já há alguns anos, né? E aí um sujeito, tudo que eu falava, eu falei para ele, ó, você, por favor, você pode parar de mexer nesse celular? Ele falou, não, professor, eu estou constatando aqui, para ver se tudo isso que eu estou falando é verdade. Falei, Ai, então pode Deus. continuar. Mas hoje não, né? Hoje já é imprescindível. Hoje o É, celular é imprescindível para tudo que nós vamos fazer, certo? Mas inclusive olha, para filtrar, né? e se eu só recapitular, né? Tem mais alguém aí que eu não falei boa noite ainda? Hein? Alô, alô, alô? Afora a Ana Paula, o André, a Brenda, o Caio, a Danusa, Ô, Diego, Wagner, o você tá Léo. ouvindo aí? Oi? Você tá ouvindo? Eu tô. Ah, Quem? não. Beleza, é o Caio. Ah, tô ouvindo. Tá? Quem mais? Reinaldo, o Marcos, a Tereza. Tem mais alguém aí que eu não falei boa noite ainda? Hein? Acho que Bianca, Danu, Quem? Bianca? Bianca. Tudo bem? Oi? Pegando com delay. Oi, É Bianca, que meu boa noite. microfone é um pouco ruim. Tá bom. Tem mais alguém além da Bianca? Você falou com a Vanessa, Wagner? Falei? Não, não falei com a Vanessa. Vanessa acho que também está na sala. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, boa noite, Wagner. Você tá boa? Tô bem, e você? Eu tô bem também, viu? Acho legal estar todo mundo aqui, porque a gente vai conversar bastante. E esta aula
é bem legal quando tem participação. Eu gostaria que todo mundo, quando tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, pode me interromper, porque o que eu gosto aqui de levar para vocês é esta interação que a gente vai fazer. Hoje nós vamos falar sobre roteiro, sobre script. Vocês já ouviram falar sobre isso ou não? Sim. Tá, mas deixa eu só voltar sobre os áudios que vocês fizeram, tá? Eu queria primeiro dizer o seguinte: a minha intenção é fazer com que vocês percam esse medo de falar. Outra coisa é assim, a história da leitura, a leitura é um entrave para muita gente. Às vezes a pessoa é desinibida, às vezes a pessoa tem uma boa comunicação, às vezes a pessoa tem um bom trato com as outras pessoas, mas ele tem um medo de ler, medo de ler. E quando se trata de rádio, nós temos que ler muita coisa, muita coisa. Então, é por isso que eu já estou fazendo, olha, grava isso aqui, faz aquilo lá, é para a gente ir se ambientando com a leitura, porque isso a gente tem que ler sempre. E a gente vai falar de roteiro, às vezes as pessoas imaginam que o sujeito vai para a rádio e ele não tem absolutamente nada em mãos. Ele tem tudo em mãos, tem que estar tudo pronto para ele, porque senão ele não sabe o que vai fazer. Antes, tem que haver uma produção, tem que haver um roteiro. Então, a gente vai falar mais especificamente de roteiro de rádio, e também tem um vídeo aqui que eu trouxe sobre um professor que fala sobre este assunto, porque ele é roteirista de cinema, também os 5 passos do cinema, para você ter uma ideia mais ou menos como é importante a criação, como é importante a ideia, como é importante as pessoas criarem, tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, podemos começar? Tudo legal aí para vocês? Tudo bem. Beleza, boa. Então tá beleza, ó. O roteiro de um programa de rádio, a gente também chama de script, né? Muita gente fala, ó, tem aí o script, é a mesma coisa, é o roteiro, é aquilo que tem que ser planejado. Como eu falei, nada é de afogadilho, nada é simplesmente a pessoa chega lá e não sabe o que vai fazer. Ele prevê tudo o que vai acontecer no programa. O que vai tocar, o que o locutor vai falar, quais são os efeitos sonoros. Mas como efeitos sonoros, vai? Se você vai fazer um programa ao vivo, tem efeito sonoro que não acaba mais. Se você vai fazer um programa gravado, tem efeito sonoro que não acaba mais. Se você vai gravar uma propaganda, tem efeito sonoro que não acaba mais. Por quê? Porque o nosso ambiente é um ambiente de som. Não pode simplesmente ficar, por exemplo, como eu estou aqui, eu falando, vocês ouvindo e não tem interação. Tem que ter barulho, tem que ter efeito, tem que ter esta magia que é o rádio. E aí a gente vai entendendo que para tudo isso tem que ter uma preparação. A finalidade qual é? Orientar o que vai ser o desenvolvimento do programa, né? Aí você fala assim, mas e aí, o que tem? Lá em cima, tá? Para começar, tem que ter informações básicas, o que é pertinente ao roteiro do rádio. Vai prestando atenção aí, porque eu vou pedir para vocês fazerem um roteiro hoje, tá? Então, o que tem que ter lá em cima, lá no cabeçalho? Tem que ter o conteúdo, tem que ter a data que ele foi feito, tem que ter a data que ele vai veicular, tem que ter quanto tempo é a duração, por exemplo, de um spot, tá? O spot é aquela gravação que a gente faz de 30, 15, 20, 10, 5 segundos, né? Inclusive no rádio, 5 segundos chama foguete. Tá? Então, a duração, o nome, quem escreveu, qual é o locutor que vai falar. Porque, às vezes, o contato comercial da emissora vai vender a propaganda e ele vende a propaganda exatamente para o programa da Brenda. Né? Tem que ser no programa da Brenda. Ele não quer no programa do Wagner. Ele quer no programa da Brenda, ele quer no programa da... Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Da Bianca, né, Bianca? Eu só quero se for a Bianca falando. E tem alguns casos até que a Bianca vai cobrar para falar também, tá? A Vanessa, opa, meu programa hoje vai ter tal propaganda. Então, escolhe-se até o locutor. Você sabia disso? Ficou sabendo. Existem dois tipos de roteiro, tá? Que é o roteiro fechado e o roteiro aberto, né? O que é o roteiro fechado? O roteiro fechado é aquele que determina todos os sons que são emitidos.
Vocês se lembram que eu falei outro dia que a gente não pode mudar o que vem da agência, porque a agência teve a pessoa que criou, a pessoa que escreveu, enfim, teve um grupo para bolar essa história e mandar para a gente. Então, este é o roteiro fechado. Você não pode mexer nada. Tem os sons que estão lá determinados são aqueles que você tem que colocar. Não pode improvisar. Às vezes, assim, eu não posso mudar essa frase de lugar. Não pode mudar, porque perde até o sentido de alguém que escreveu. Tá bom? O que mais? Nele constam claramente qual é a sequência que vai ser seguida pela técnica de som, que é a sonoplastia, e também pelo locutor. Exatamente tudo. E tem o tal do roteiro aberto. O roteiro aberto é aquele que permite maior flexibilidade na apresentação do programa e permite que o locutor faça qualquer tipo de improvisação e também o sonoplasta faça improvisação. Hoje, por exemplo, eu recebi, e eu vou gravar depois que eu terminar aqui, um texto. O sujeito escreveu o texto, me mandou e falou assim: olha, vai, pode mudar o que você quiser. E de vez em quando tem algumas coisas que dá para a gente acrescentar para melhorar. Então, pode mudar o que você quer. Então, nesse roteiro, são indicados apenas o uso da música. Às vezes ele fala assim: eu quero uma música tal. E sem determinar qual é a exatidão. Outro dia me perguntaram aqui na sala, né, o que é uma trilha branca. Foi isso, né? A trilha branca é mais ou menos isso aí, ó. Põe qual trilha você quiser, uma trilha que não tenha muita batida, tal, certo? Vamos falar então um pouquinho aqui, ó. Esse vídeo só para trazer um pouquinho da história. Deixa eu ver se ele está compartilhado mesmo o som, porque a outra aula tinha parado um pouquinho. Deixa eu só dar uma olhada lá, ver se o som vai estar compartilhado. É rapidinho, tem 3 minutinhos só. Vamos lá. Preste atenção, hein? É só escrito, tá? Organização por meio do escrito. É importante. Exemplo. Esqueci, não, né? Nem pegar objetividade é um programa de rádio. Tá? Informações são utilizadas de dentro da cada cidade. Faz tudo. Igual. Faz tudo. Eu, claro, vai tempo. Vou poner a outra aula. No rádio, tudo é tempo. Umas coisas que nós falamos na aula passada. O som do table.
Alô, Eduardo, obrigado, viu? As pessoas e a rádio, né? Então, os conceitos básicos de se fazer o roteiro são esses que a gente acompanhou. São muitas coisas, né? Por exemplo, eu me lembro de um locutor que vocês conhecem, está aí fazendo sucesso hoje ainda. Ele é um ótimo locutor de FM. E um dia, o dono da rádio chegou para mim e falou assim: Wagner, o que você acha de colocar o fulano no FM? Eu falei: perfeito. E aí vieram brigar comigo e com ele. Vocês estão loucos, não sei o quê. Eu falei: não, ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí nós começamos a dar algumas instruções e tal. E ele falava assim: mas eu não sei falar inglês. E daí que você não sabe falar inglês? Quando você... Isso vale para todos nós, tá? Quando a gente tiver qualquer tipo de dificuldade, pergunta para alguém. O diretor artístico está lá para isso. Se você não sabe como é que... se está escrito lá, The Books on the Table, como é que escreve The Books on the Table? Você coloca D, E, B, U e por aí afora. The Books on, D com E e vai embora. É assim, fica mais fácil. Eu me lembro que esse locutor ia anunciar uma música com a Diana Ross e com o Lionel Richie, chamada Endless Love. E ele chegou para mim e falou assim: Wagner, pelo amor de Deus, olha o tamanho disso aqui. Não é grande, né, o nome da música, mas é que eram 2 artistas e ele não conhecia, né, não era no métier dele. E aí o que eu fiz? Na primeira vez, depois nas outras ele fez igual, ele vinha perguntar e só escrevia. Por exemplo, era assim, ó: Lionel Richie. Então, Lionel Richie e Diana Ross. A música chama Endless Love. E ele escreveu Lionel Richie e Diana Ross, Endless Love. E na hora de falar, entrou lá e falou assim: para você, aqui na sua rádio, Lionel Richie, Diana Ross, Endless Love. Ficou perfeito, ninguém percebeu que ele não sabia. Então, quando você acha que vai ter uma dificuldade, escreve como é que fala. Esta é uma grande dica e vale para todo mundo. Porque assim, mas eu vou trabalhar numa rádio que toca só música sertaneja. Será? Será? Eu vou pegar um amigo nosso, que é o Cezinha, que ele saiu da Jovem Pan e foi trabalhar na Morada, que toca todo tipo de música. Tá? Então tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Mas eu não sei falar inglês. Não precisa saber falar inglês. Você tem que ter alguém do lado ali que vai te ajudar. Perfeito, gente? Algum questionamento sobre isso? Inclusive, Wagner, se me permite, ele saiu da Jovem Pan Araraquara, foi para Morada, saiu da Morada e agora está na Jovem Pan de Sampa, né? Que é uma responsabilidade ainda maior, principalmente nessa questão de programações envolvendo músicas internacionais, né? Se Mas, aqui tinha bastante, lá tem ainda mais, né? Então, mas o negócio é o seguinte, é que assim, teve um dia aí que eu participando de um grupo e a pessoa falou assim: mas o Wagner, ele não sabia que eu estava no grupo, né? Mas o Wagner me colocou lá quando eu fui fazer o teste para anunciar música em inglês. Mas espera aí, quando ele foi fazer o teste, a programação da rádio era essa. O que eu fiz? Eu peguei a programação da rádio e entreguei na mão dele. Ele não sabia falar when they're going to get stuff, the tough get a going. Como é que é? Traduz.
Tem uma música do Billy Ocean, que chama When the Going Gets Tough, the Tough Get a Going. Então, o nome é comprido, tá? Mas qual é a manha? Como é que eu faço, Wagner, para descobrir como é que é o nome da música? Presta atenção, porque em 95% dos casos, o nome da música está no refrão, está no começo. Não é? Sempre está na letra da música. Sempre. Olha, raramente não tem o nome da música na letra. Então, se de repente você não sabe o que falar, só vai tocar, por exemplo, Richard Marx. Então, você não consegue falar o nome da música. Aí você vai dizer, agora aqui na Rádio Senac FM chegando a música romântica de Richard Marx. Deixa tocar. E aí, quando ele falar lá que a música chama Right Here Waiting, você anota lá o Right Here Waiting. Pronto. Resolveu o assunto. Não tem segredo. As pessoas ficam preocupadas com o inglês porque a gente não domina. Mas, ó, é tranquilo se você tiver esta disciplina. Traquejo. Não, é só disciplina de ir lá ouvir a música. Opa, ó, o nome da música é esse aqui. Né? É tranquilo. Mas o Cezinha acabou fazendo aula de inglês com o Fernando. Isso eu sei porque ele comentou comigo, que ele estava fazendo umas aulas de inglês particular com o Fernando. Tá vendo aí? Você tem que dar uma acochambrada também, né? Mas na maioria dos casos, você tem que ter uma noção, né? Você tem que ter pelo menos uma noção para não falar bobagem. Mas na grande maioria dos casos... Tá. E hoje tem um tal de Google, não é? Tem o tal do Google Tradutor, que ele até diz como é que fala tal palavra, como é que pronuncia, não é? Exatamente. É só clicar na pronúncia, praticar e depois repetir. Então, antigamente não tinha nada disso. Eu me lembro, uma vez, você falou do Fernando Ferreira, né? Chegou uma música na rádio e a gente não sabia como é que chamava. E a música chama-se The Riddle, que é o Enigma. Só que essa música ele não fala o nome. E a gente falou o nome da música The Riddle um tempão, até a gente descobrir que era The Riddle. Teve uma outra música que as pessoas que ouviam a nossa rádio não sabiam o nome da música, porque a gente dizia assim, a gente sabia, tá? Mas como aquela música foi escolhida para ser o tema de outono, aquela música a gente só entrava e dizia assim, ó, aqui namorada, o tema de outono. E aí o pessoal, puxa, que música que é essa? Virou o tema de outono. Virou o tema de outono. E é... Lembra? Eu Não, lembro. Mesmo eu odeio Guns, inglês. né? Hã? É Guns, não é? Não. Scorpions. É, Scorpion. Scorpions. Scorpions, Wind of Change. E a gente colocou como o tema de outono. E a música virou o tema de outono. Quem ouvia só a morada, não sabia. A gente dizia só que era Scorpions, o tema de outono da morada. E rodava, e ficou com isso mesmo. Tá? Então, são essas... E tem algumas que a gente não tinha nome mesmo. Como é que é o nome dessa música? Que a gente recebia. Hoje é fácil pela internet, né? Mas a gente recebia uns CDzinhos que vinham do Paraguai, da Argentina. Tinha música brasileira que a gente não tinha aqui, que eles tinham lá. Então, por exemplo, uma música da Daniela Mercury, O Mais Belo dos Belos, eu acho. Ou foi a primeira música da Daniela Mercury, que a gente tentava conseguir aqui em Araraquara, não conseguia de jeito nenhum a música. E aí a gente recebeu esse CDzinho lá, a gente comprava, né? Vinha do Paraguai, eu não me lembro qual que era. Era um país aí do Mercosul. E o Mercosul também não existia. E aí veio essa música. Eu acho que era o Mais Belo dos Belos, mas também não tenho certeza. Então, apareciam algumas músicas lá e às vezes o nome estava errado. Aí você ouvia a música, não é possível, tem alguma coisa errada. E a gente não inventava alguma coisa lá para identificar a música até ela chegar. Beleza? Vamos lá. Opa! Olha o tal do roteiro que eu falei agora há pouco aí. Então, o roteiro de um programa de rádio, o roteiro de uma propaganda, ele tem que ter a lauda. Qual é a lauda? Que número que é? Ele pode ter umas 5 laudas. Tá? Então, laudas são essas folhas, tá legal?
Então, a lauda tem que ter um número, tem que ter o assunto do roteiro, qual é a data que foi gravada, quem é o locutor que gravou, né? Qual é o horário, quanto tempo tem de duração esse texto, quem escreveu o texto, e quem é o locutor que vai falar. Tá? Aí, a gente divide ali em duas colunas. Na primeira coluna é o que vai a técnica, que a gente falou agora há pouco, que é a sonoplastia. Então, esta técnica faz a descrição de tudo o que vai de som. Absolutamente tudo. Porque o locutor, o que ele faz? Ele fala. Nada mais do que isso. Ele entra lá no estúdio e fala. Quando ele vai fazer uma gravação para uma propaganda, por exemplo, ele entra lá no estúdio, fala e vai embora. E aí, o sonoplasta, o operador de som, enfim, ele vai colocar os efeitos, ele vai colocar as trilhas, ele vai colocar todos os recursos técnicos que ele tem para deixar aquela propaganda atrativa. E quando, vocês lembram, eu vou até dar uma reforçadinha sobre essa história das pausas aqui. Então, parte com o texto que o locutor vai ler, está aqui nessa outra coluna, tá? Pode ser escrito em caixa alta para facilitar a leitura, mas eu, particularmente, prefiro que seja escrito com caixa alta apenas o que precisa de caixa alta, ou seja, é o início da frase, é nome próprio, né? Então, por exemplo, é assim, o advogado. Advogado não tem letra maiúscula. O prefeito. Prefeito não tem letra maiúscula. Tá? Prefeitura, sim. Certo? Então, eu prefiro que seja assim. As pausas são indicadas por aquelas barras que eu falei, né? E o texto deve ser redigido com letras Time News Roman, corpo 14 ou mais, porque tem alguns locutores que enxergam melhor que o outro. Bom, deu para entender aí, pessoal, como é que é o roteiro? Esse é o roteiro de uma propaganda, tá? Sim. Ok, todo mundo aí? Sim. Opa. Sim. Estamos só na atenção. Atenção. Bom, nós construímos, então, o roteiro. Bom, para compor o roteiro, é o seguinte, o texto não pode ter separação silábica na linha e nem passando de uma lauda para outra. Por exemplo, estávamos. Aí você coloca a palavra está e coloca vamos na outra linha. Quando eu estiver lendo, eu vou dizer assim, ó, o texto não está, e não é está, é estávamos. Tá? Então, o texto não deve ter nenhum tipo de separação silábica na linha, ou então quando você vai passar para outra lauda. Pior ainda, né? Aí fica muito mais... Acontece mesmo, viu, Wagner? Isso até comigo já aconteceu aqui, de separar isso daí e dar uma travada, né? Você acaba parando a palavra no meio do caminho para poder ler depois o resto. Exatamente. Então, quando você for fazer a redação, você tem que pensar disso, né? Não separar a sílaba, nem quando você for mudar de linha, e muito menos quando for mudar de lauda. Né? Isso é muito importante, eu não sabia. Porque quando você está fazendo na corrida, você pode até ter lido o texto antes, mas se você vê estávamos e só tem a palavra, as letras ESTA, você vai falar esta. Verdade. Até porque na hora de gravar acontece muito isso. Acontece. Por quê? Porque nós somos humanos e a gente erra. Se não tiver explicadinho nos mínimos detalhes, a gente erra, né? Bom, tem algumas pessoas que preferem, como a Danusa falou na outra aula, preferem até que tenha esta barra, né? Algumas preferem a pontuação normativa, que eu prefiro também, né? Sem as barras. Mas quando a pessoa acostuma com a barra simples, só lembrando que a gente já falou, né, que a barra simples indica uma pausa breve na locução, ou vai indicar o término do período do texto, não é o texto, tá?
E a barra composta, ela indica uma pausa maior e o final do texto. Tá? Só para a gente recapitular o que nós falamos na semana passada. Nossa, mas já são 8 horas, gente, e o tempo passa. Muito bem. Ó, a roteirização de um programa de rádio deve levar em consideração algumas conjecturas. Quais são? Técnica e sonoplastia. Ou sonoplastia, né, que é a mesma coisa, e a locução. Por quê? Porque essas duas têm que estar bem definidas para o trabalho sair perfeito, porque uma depende da outra. Às vezes, você entra no estúdio, quem já gravou aí pode até dar o testemunho, foi a Brenda que já fez o curso de... nós temos duas jornalistas no grupo, né? Isso, eu já fiz jornalismo. E você gravou alguma coisa na faculdade? Sim, lá na Rádio Dona Yara. Ah, é? O que você gravou? Isso. Ah, e a gente tinha aula prática praticamente toda semana. Uhum. Daí a gente gravou uma série reportagem, sabe? Certo. No final do curso. E tinha sonorização ou não? Tinha. Você reparou qual Tinha a uma pessoa diferença? que era responsável por editar as coisas. A gente não mexia com isso, mas tinha uma pessoa responsável. Quem era? Oi? Quem que fazia isso? Era a Tati. A Tati. A gente chamava ela de Tati, eu não sei como que é o nome dela completo. Além da Brenda, tem mais alguém aí que é jornalista? Eu, Wagner. Você também gravou, né? Nossa, gravei há milhares de anos atrás. Tá. O que eu queria só colocar aqui é que vocês perceberam a diferença que é um texto com produção finalizado e um texto sem a produção finalizada. É assim, eu vou gravar, por exemplo, eu vou gravar isso aqui que está escrito, ó. A roteirização de um programa de rádio deve levar em consideração duas linhas conjuntas de atuação. São elas, técnica ou sonoplastia e locução ou áudio. Essas duas linhas deverão estar bem definidas e trabalhando paralelamente, como no exemplo que eu vou passar já já. Isso é uma coisa, eu falando. Se eu tiver uma sonorização embaixo, a coisa fica muito diferente. É por isso que a técnica e a locução têm que caminhar juntinhas, para ficar bonito, para ficar bem estético. Vocês já assistiram alguma parte de filme sem a sonorização do filme? Alguém já teve a curiosidade de ver isso ou não? Não. É um negócio tão insosso, é um negócio tão sem graça, porque aquilo que tem de efeito visual, que é sensacional, que é feito tudo por computação gráfica, perde toda a magia se não tiver som. E lógico que o som tem que pôr depois. Vocês já viram, certamente já viram, uma pessoa dançando numa boate, conversando com outra. Numa novela, por exemplo. Sim. Ó, todas as novelas têm quase, né? E vocês sabem como é que é gravado isso? Sem som nenhum. Som, né? Nada. Não existe nenhum som lá. Só o som do microfone. Você imagina bem, vamos lembrar vocês aí que foram para a balada. Tá lá aquele som gigantesco de caixa de som explodindo. Você acha que dá para ouvir, o microfone dá para pegar a fala de alguém? Não dá. Então, o que faz a produção? O diretor coloca todo mundo dançando, sem música, sem nada. E aí ele faz as tomadas, grava os áudios que ele precisa gravar, que são as falas, depois vai para a produção e lá eles colocam a música, porque senão não dá para gravar. Todas as gravações que são feitas de pessoas conversando na balada, a pessoa está conversando em off, que a gente disse, né, que não tem nenhum tipo de fundo musical, que é chamado de background, tá? Todas. Senão não dá para captar o som. E você imagina
Filme sem o tchan, pom, pam, se não tiver efeito, fica muito chato. É muito chato. Então, a técnica, junto com a parte artística, elas se completam. Uma não fica boa sem a outra. Porque se tiver aquele monte de efeito e tal, mas também não tiver um enredo bom, uma história boa, um roteiro bom, que é o que nós estamos falando, não vai adiantar nada. Então, os dois têm que estar trabalhando um para beneficiar o outro e vice-versa, né? Por exemplo, a gente vai falar um pouco aqui agora de um programa que traz absolutamente tudo. Isto é um roteiro da abertura de um programa e de outros detalhes que saem dele. Ó. Então, a técnica vai colocar uma vinheta de abertura. Que trem que é esse de vinheta de abertura? Alguém sabe me dizer? Abertura do programa, aquilo que vai, que é a característica do programa. Por exemplo, você lembra de algum ou não? Tipo uma chamada que vai chamar a atenção da pessoa para aquele programa específico. Mas vocês lembram de algum ou não? Abertura do Jornal Nacional, por exemplo. Tá, mas a abertura do Jornal Nacional, Jornal Nacional é TV, né? E TV, você tem a imagem, ela, no final só o locutor fala alguma coisa ou nada. Vamos pegar aqui em Araraquara, alguém me falou outro dia aí que ouve o programa do Madalena todo dia, não é? Eu ia falar da Madalena. Tá, então, ó, esse programa tem uma abertura, então é esta vinhetinha de abertura que vai entrar no ar, o programa tal, 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 tal. Esta é a abertura. Então tem alguns detalhes. A partir de agora você vai ouvir música, flashback, vai ouvir tudo que você quiser colocar ali que vai acontecer no programa, tá? Fez a aberturinha. Aí, o que tem na sequência? Tem uma trilha de abertura. Você pode ver que a trilha de abertura está no mesmo espaço do locutor falando, tá? Então, entra a abertura, imediatamente entra a trilha. O locutor fala depois que a trilha começa. Inclusive, antigamente isso chamava prefixo. Oi. Só uma curiosidade. A trilha de abertura, que nem no programa do Madalena, tem a trilha de abertura, em seguida tem o primeiro minuto, ele fala. Sim. E aí ele solta o primeiro minuto, uma sequência, né, do que vai ser falado, mas geralmente, que nem o Luiz, ele já entra dando o feedback dele do que vai ser falado, aí fica ali no primeiro minuto, mas esse primeiro minuto, ele, às vezes, se estende até 10 minutos, que aí o Madalena desembesta a falar e o primeiro minuto virou 10. É um nome. Então, mas é isso que você está falando, é na sequência, a vinheta de abertura, e em seguida esse primeiro minuto é o... Falei tanto que já me fugiu a palavra. Tinha mais alguém que quer falar? São as chamadas das notícias. Isso. Chamadas das notícias. Chamada de abertura. O título. Sim. As nossas jornalistas aí já falaram muito sobre escalada, né? Também. Isso. Ô, Brenda. Oi. Explica para mim o que é escalada. É uma chamada com as principais notícias que vão ser abordadas durante o programa, no caso de rádio, né? Então é assim, ó, entra lá, vinheta de abertura, aí entra trilha e pode estar escrito ali também, trilha para a escalada. Aí o jornalista vai dizer, você vai acompanhar a partir de agora aqui no Jornal da Senac. E aí ele diz das manchetes de tudo que vai acontecer. Isso é uma escalada, também está determinado ali dentro desse roteiro, tá? Desse script. Então, nesse caso aqui específico, ó, o operador sonoplasta, atendendo ao que o roteirista diz, tá? Ele vai colocar a vinheta de abertura, na sequência ele vai colocar a trilha de abertura. Para essa trilha de abertura, ele abre a trilha, baixa a música, e aí o locutor vai e diz, bom dia, está começando mais um programa da Série a Série, dedique uma canção para quem você ama, um programa que retrata a musicalidade negra no tempo e no espaço. Tá? Então ele vai falar isso aí. Bom, falou que tinha que falar, tal, entra a vinhetinha da hora certa aí, ele fala a hora certa. Aí, olha, você viu que na sequência tem o tal do silêncio. Tá?
Tal do silêncio. Silêncio por quê? Porque nem sempre você precisa estar falando com uma trilha. Por exemplo, eu não gosto de trilha no jornal. Eu acho que aparecendo a mesma trilha o tempo inteiro. Você tem um programa de 2 horas com tum 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 o tempo todo e aí fica difícil, tá? Então, entra o silêncio. Qual é o silêncio? É aquilo que o operador tira tudo, só fica o microfone ligado. Aí o cara diz assim, ó, agora você ouve o organista Jimmy Smith numa versão de Rhythm and Blues clássico que ele funkeou e revestiu com orquestra. E aí ele toca a música do Jimmy Smith. Mas aonde é que está essa música? Ele sabe onde é que está essa música? Ah, ele sabe porque está escrito no roteiro. Essa música está no CD 1, na faixa 3. A faixa 3 do CD 1 tocou, tá? Que é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tá tocando a música. Mas que trem é esse aqui? Isso aqui é o seguinte, a música está acabando, está baixando. Aí ele baixa um pouquinho mais, o operador baixa um pouquinho mais, e o locutor entra e diz assim, você ouviu o Jimmy Smith aqui no Raça Brasileira. Vamos para um rápido comercial e já já tem muito mais para você. E vai embora. Entendeu? Sim. Entendi. Sim. Ah, deu para pegar. Então, o roteiro é mais ou menos isso. É tudo que vai rolar naquele programa na hora. É o esboço da parte artística que vai rodar. Certo? Certo. Então, ó, aí, falando sobre técnica e locução ainda, que é super importante, o roteiro retrata o que vai acontecer no programa, exibindo simultaneamente as atividades do técnico de áudio e do locutor. Naquela linha do tempo que vocês viram aqui, ó, que está aqui, ó, nesse detalhe ali, essa linha do tempo indica a direção do roteiro e quando há uma ação prevista lado a lado no quadro, a interação e atividades simultâneas do locutor e do operador, que isso acontece quase que frequentemente, né? Às vezes o operador para e deixa em silêncio, aí ele está tranquilo. Mas na grande maioria do tempo, ele está interagindo com o locutor. Vocês viram ali que eu perguntei até daquela setinha, né? Aquela seta para cima e a seta para baixo, indica, respectivamente, uma diminuição do som e um aumento do volume quando se está usando. Mas vocês já viram em algum programa de rádio de antigamente que o locutor, ele estava falando, né? Muito bem, aqui a Roberval Taylor. E aí ele parava e dava um sinalzinho para o operador aumentar a música. Ou ele dava um sinal para o operador diminuir a música. Por quê? Porque quando você vai falar no rádio, o som tem que estar em 0 dB, ou seja, ele tem que estar 100% de altura. Ele não pode estar menos de 100% e não pode estar mais de 100%. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, quando você vai fazer um programa, ele tem que chegar ao verde. Se ele ficar no amarelinho, tá, os VUs, o som está baixo. Se ele ficar para lá do verde e começar no vermelho, o som está muito alto. E o que implica isso, tecnicamente falando? Quando eu estou na rádio, a rádio tem os equipamentos que fazem o processamento de som, né? É bom a gente saber isso, porque o processamento de som é aquilo que deixa o som mais bonito, é aquilo que deixa o som mais amplo, mais aberto. Então, é assim, tem um processador de som que é assim, ele é tão bom, mas ele é tão bom, se o som estiver baixo, ele aumenta. Se o som estiver alto, ele diminui. Para você ouvir sempre na sua casa na mesma altura, tá? Só que tem o seguinte, se o som estiver muito baixo, quando ele aumentar, como o som está baixo, ele tem ruídos, né, onde ele foi gravado. Quando ele aumenta o som que está baixo, ele aumenta também os ruídos, tá? E aí você ouve um som ruim. Quando você está falando alto demais, que passa do 0 dB, o som já sai rachado. Ele baixa o som, só que o som fica ruim. Então, tem que ter esta sintonia de alto e baixo. Então, quando
O operador vai... Você começa... Ele começa com aquela trilha que nós mostramos agora há pouco ali, né? Tá aqui, ó. Esta trilha. Quando ele solta a trilha e o locutor começa a falar, quando o locutor abre a boca para falar o B, ele baixa esse volume e deixa o locutor falando aqui em 100% e aqui em 40%. Quando o locutor termina de falar aqui, ele aumenta aqui para 100% de novo. Porque senão fica só essa trilha baixinha. Então tem sempre que estar aqui no 100%. Ou aqui ou aqui. E é isso que a gente viu. Então ele tem que estar aumentando ou diminuindo o volume de acordo com o que está falando. Se o locutor vai falar, ele baixa o volume do som. Né, do som que está de BG. Se o locutor não vai falar, ele aumenta o volume do som ou aumenta o volume da música. Ó, uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Vocês vão usar isso no dia a dia, tá bom? Ô, Wagner, Oi. acho que você vai chegar nesse ponto, mas já adiantando, essa questão de técnica e locução, atualmente, é o locutor que faz... É o locutor que exerce essas duas funções, não é? A questão de operar a mesa e fazer a locução também. Hoje é. É verdade, eu já vi isso. Mas, tem sempre um mais, né? Oh, meu Deus. Quando você vai gravar uma propaganda, tem sempre um sonoplasta, um técnico de som. Ah, tá. Todos Não, os... Tá? Então, se você vai fazer um programa musical, opa, tô chegando, tal, aqui, Wagner Luiz, comunicando, aí você, sempre mais importante, legal, tô eu comandando tudo, eu sei a hora que eu vou colocar música, qual a vinheta que eu vou pôr, tá perfeito, joia. E o programa de, sei lá, do Madalena, que vocês falaram agora há pouco, tem que ter um operador. Por quê? Tem um monte de gente. Sim, sim. Tá? Então, o operador ainda é imprescindível, principalmente quando se trata de gravadora de estúdio. Né? O cara vai gravar uma música, o cara vai gravar uma propaganda, tem que ter invariavelmente o operador de som. Certo? Mais algo aí, pessoal? Ó, isso é sério, vocês vão usar no dia a dia de vocês essa história de baixa a música, aumenta a música. Quando vocês pegarem uma mesa de som, a primeira coisa que vocês vão ter que aprender é isso. Senão, você fica com 100%, voltar aqui. Você fica com 100% aqui e 100% aqui. O que acontece? A voz não aparece. E nem a trilha aparece. Uma embola na outra. Então, não sai nada. Nada. Aí fica aquele som horrível, né? Que você não entende o que o cara fala e não sabe o que está tocando por baixo. Então, é imprescindível que vocês gravem isso aqui. Quando entrar para falar, este som vai ter que baixar. Este baixa, esse fica em 100%. Vai entrar a música, este aqui, ó, vai entrar, esse aqui entra em 100% também. Porque tem que estar com a mesma altura aqui. Perfeito? A gente vai aprender isso na prática? Ah, vai. A gente tem que ver isso lá, não. Nós temos, não sei se vocês conhecem o estúdio do Senac. Conhecem? Eu conheço. O estúdio do Senac é sensacional. Talvez um dos estúdios mais bem montados de Araraquara. Se não for o mais bem montado. Tem uma mesa grande, ele tem entrada de telefone, ele tem vários microfones, enfim, a gente vai poder trabalhar. Tem os programas de gravação, a gente grava no SoundForge, a gente edita no Vegas Video, tem o programa de exibição no ar, nós temos 2 programas de exibição, e isso tudo vocês vão botar a mão na massa lá para fazer, que eu acho, gente, que é isso que vocês querem, não é? Opa! Com certeza. É um desafio. Quando você tem um sonoplasta, é diferente. Você tem que ter muita sintonia. E aí o programa sai legal. Agora, quando depende de você, e aí, né, tem que ter uma experiência um pouco maior, eu acho. Não, é óbvio. Coordenação. Vê que eu tô atrapalhada, meu Deus do céu. Não, mas isso é só uma questão de adaptação. Eu vou contar para vocês uma história de um sujeito que trabalhava numa rádio de Bauru. Não sei se vocês já ouviram falar do tal de Wagner Luiz. Wagner. Fala sério. Ô, louco. Eu entrei na rádio com o operador.
Eu comecei a trabalhar em rádio na FM 94 de Bauru. E aí, estava inaugurando uma rádio em Bauru chamada Rádio Cidade FM. E lá naquela rádio, eles iam começar com DJ. Que o DJ, você acha que é o tocador de música aí, não é? Não, lá nos Estados Unidos, quando começou essa história de disc jockey, era o cara que tocava a música e falava, tá? Então, Wagner, você viu que na rádio lá, na Rádio Cidades, é tudo DJ? Ah, é? Sabia não. Um dia o diretor da rádio chegou para mim e falou assim, Wagner, eu gostaria que um dia vocês começassem a fazer técnica aqui também. Aí eu falei assim, você quer ouvir agora? Ele, você tá de brincadeira comigo? Eu falei, não, já tô vendo os caras fazerem aí, eu já aprendi. Jura? Opa! Eu me lembro até agora qual foi a música. Ele pediu para o técnico tirou o microfone de dentro do estúdio, porque lá na rádio tinham 2 microfones para sair em estéreo, ó, que os microfones todos são mono, viu? Então tinha 2 microfones na rádio, em 1983, isso. E aí colocou o microfone lá dentro, lá fora, na técnica. E a música que ia tocar era em disco, tá? Esses discos bolachão, porque não existia outra coisa que não fosse o disco para tocar, né? Era o disco ou a cartucheira que a gente mostrou na outra aula. E aí eu comecei a desanunciar a música que estava tocando. O Wagner, o que é desanunciar? É anunciar ao contrário, né? Por exemplo, acabou de tocar a música do Djavan, Lilás. Então você vai entrar para desanunciar assim, Djavan, aqui na 94 FM, Lilás. Agora chegando, Queen, I Want to Break Free. Que foi essa música, tá? E ele foi ouvir lá na sala dele. Quando ele ouviu eu anunciando, ele chegou e falou assim, saiu da sala dele, voltou e falou, Wagner, nunca mais você sai daí. Eu falei, por quê? Ficou sensacional, e não sei o quê. E aí eu tive que aprender, porque eu só fazia locução. Aí eu tive que aprender a fazer técnica. E hoje, fazer técnica é a coisa mais técnica que tem. É muito mais difícil você falar, você criar. Não que fazer técnica seja mamão com mel. Não é, né? Mas você tem que ter criatividade e tal. Mas mexer no equipamento, saber como é que funciona. Viu, Tereza? Você falou que a pessoa fica nervosa. É só você dominar. Dominou, tá dominado. O padre falava assim para mim, Tereza, você não sabia. Então, a gente precisava te lançar. E aí você foi... né? Foi indo. Então, não dá, não tem jeito. Você só aprende fazendo, só aprende se lançando. E eu parei de ter medo de crítica e fui fazendo. Como eu disse ontem, errei muita coisa, mas também acertei. Eu acho que com a técnica vai ser mais ou menos igual. Muito bem, nós vamos fazer técnica lá, viu? Eu coloquei aqui agora, vou ver como é que está o nosso horário, hein? 8h23. Eu coloquei aqui o vídeo de um professor e roteirista chamado Bebeto Abrantes. Ele conta alguns passos importantes para construir um roteiro. Neste caso aqui, é um roteiro de cinema. Só para vocês terem mais ou menos uma noção, ele não ficar falando só de rádio, que de repente você vai trabalhar numa TV e tal, você precisa ter algum roteiro. O vídeo tem 5 minutos, né, uma coisa assim. Vamos prestar atenção então, ok? Vamos lá? Nesse vídeo, a gente vai ver 5 passos indispensáveis para se fazer um bom roteiro. Eu sou Bebeto Abrantes, professor de roteiros da IC no Rio de Janeiro, e a primeira questão que, em geral, é levantada pelos alunos é: o que dá um filme? O passo número 1 é ter uma ideia para fazer o filme. Qual a ideia que pode gerar um filme? Essa resposta é infinita. Um filme pode nascer a partir de uma fotografia que encantou um diretor, a partir de um sonho de uma pessoa, de um ator, a partir de um livro que você gosta muito, vai lá e adapta cinematograficamente aquela história, a partir de uma notícia de jornal, a partir de uma cena de rua, enfim, tudo dá um filme. Agora, a questão é como você vai contar sua história.
O segundo passo é a gente trabalhar a dramaturgia da história. Você já tem uma ideia e você tem que ver como criar uma dramaturgia que narre a sua história da forma mais potente possível. Existe uma tradição ocidental longa a respeito do conceito de dramaturgia, sobre o que é dramaturgia. E nas últimas décadas, vários autores europeus e americanos e mesmo brasileiros, a partir dessa evolução, desse conceito, criaram teorias sobre como deve se estruturar um roteiro. A gente vai dar um destaque, dentre todos esses autores, a Robert McKee, autor do livro Story. E uma das principais coisas que o Robert McKee diz, um dos principais elementos, é você entender que um roteiro trabalha com princípios, deve ter princípios, e não existe uma regra única para realizar um roteiro. Um filme se estrutura com ações. E é por isso que já se dizia, desde os textos mais antigos da dramaturgia ocidental, que deve-se mostrar e não contar. A terceira etapa que a gente vai ver é plot. Trama, enredo, em inglês, significa intriga. O elemento essencial da ação dramática é o conflito de vontades. Ou seja, sem conflito não existe drama, não existe dramaturgia. O quarto passo que eu indicaria para fazer um roteiro é o recorte temático. Você deve recortar o universo da sua história no espaço e no tempo para poder narrá-la melhor. É o que fez o diretor João Jardim no filme Getúlio, em que ele narra a história do Getúlio Vargas, fixando-se nos últimos 18 dias de vida do presidente. Nos últimos meses da minha vida, meu governo foi gravemente acusado de corrupção. Gravemente. Ou o Eduardo Coutinho no seu documentário Edifício Master. Coutinho queria mostrar o pensamento da classe média de Copacabana. O que ele fez? Escolheu um único prédio e pesquisou personagens e, através da história de vida desses personagens, ele conseguiu montar um mosaico bastante interessante sobre o pensamento, o estilo de vida das pessoas que moram no bairro de Copacabana. O grande desafio é tirar de um mundo pequeno grandes histórias. Reescrever. Escrever exige disciplina, autodisciplina. Roteirizar é reescrever. E os roteiristas sabem que economia é fundamental e concisão leva tempo, exige empenho, exige dedicação no ato da escrita. Um roteiro tem que ser objetivo. Escreve-se algo que vai ser visto e ouvido pelo espectador. A objetividade é a marca essencial da ação dramática. Como diz o roteirista dos principais filmes de Luiz Buñuel, o roteiro é um sonho de um filme. Mas lembre-se, escrever roteiro exige técnica, conhecimento e empenho. Nossos cursos de roteiro podem ser um ótimo caminho para você realizar seu sonho e se tornar um roteirista. Tudo bem, né? Tá vendo aí? Tudo tem um princípio, um meio e um fim. Né? Deixa eu ver aqui quem eu não ouvi bastante. Ô, Vanessa. Vanessa. Oi, Vanessa. Sumiu. Bom, vocês estão me ouvindo aí? Eu tô. Tá. E a Vanessa, cadê ela? Às vezes foi no banheiro. Eu acho que ela não tá aparecendo ela entre os participantes. Não tá? Vamos ver. Para mim aqui não aparece mais ninguém. Bom. Então acho que ela caiu. Hã? Deve ter caído. Não, ela não está na sala, não. Nós estamos em 13 participantes. Tá legal. Bom, então vamos falar agora. A gente falou aí, teve uma breve noção, né? O homem realmente conhece de roteiro, ele é professor disso. Então é aquilo, tudo surge com uma ideia e aí vai se produzindo em cima daquilo lá. Agora, construir um roteiro de rádio, a gente tem que levar em consideração tudo o que vai acontecer
todos os recursos técnicos que são necessários para realizar um programa, tudo que precisa. A técnica é muito importante na hora da produção final. Então, ela tem que estar inserida no roteiro tranquilamente, viu? Um programa roteirizado proporciona uma realidade do que a pessoa precisa para fazer aquilo que vai ser veiculado e aponta tudo que é necessário. Então, a produção deverá se preocupar com os elementos, tem que verificar a existência da vinheta de abertura, se for o caso, produzir a vinheta de abertura, e agora vem a surpresa. Vamos fazer um programa assim, ó, um programa que é mais uma edição do programa Audiobiografia. Será que vai dar tempo da gente fazer hoje? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo da gente fazer hoje. Então, eu vou voltar aqui e explicar, e a gente deixa isso para fazer na próxima aula. Eu queria que vocês produzissem, será que dá tempo hoje? Uma aberturinha de um programa chamado Audiobiografia. Vocês se lembram aí que vocês falaram? Eu queria, é coisinha assim de 5 segundos, 10 segundos. A partir de agora tem audiobiografia. Tudo dos grandes nomes de todos os tempos. Mais ou menos um negócio assim. Entenderam? Gente, é só o meu som que tá sumindo ou de vocês também? Não, o meu tá normal. Tá normal. Então vou repetir. Vocês acham que eu dei 15 minutos aqui, mas 15 minutos para a gente é muito. Já são 8h30. Vocês acham que vocês conseguem fazer uma aberturinha? Escrever aí, ó, rapidinho, em 5 minutos, uma abertura para este programa aqui, ó. Está começando mais uma edição do programa Audiobiografia. Hoje, na edição deste domingo, 1º de maio de 2014, o nosso personagem é ninguém menos do que Ayrton Senna. Um programa que vai falar sobre o Ayrton Senna, mas que pode falar sobre o presidente da República, pode falar sobre o presidente americano, pode falar sobre o Neymar, pode falar sobre qualquer coisa. Então, o programa se chama Audiobiografia. Vocês conseguem fazer uma aberturinha? Isso que eu falei, mais ou menos, como ideia, né? Não é para fazer igual, né? Começa agora o programa Audiobiografia. Tudo sobre o seu ídolo. Ok? Vocês conseguem? Mas o Wagner, faz e já manda no grupo lá? Não, já escreve aí, nós vamos Ao falar vivo aqui? Vamos Agora? falar ao vivo. E falar. Isso. Vamos? 5 minutos dá? Dá. É só falar essa primeira parte aí que você pediu? Só fazer uma aberturinha. O programa chama Audiobiografia. É mais ou menos assim, ó. O programa, cada dia fala de um personagem. Este especificamente que está aqui, ele vai falar do Ayrton Senna. Mas é um programa que faz ele fala sobre a biografia de celebridades. Uhum. Tá? Então é isso, é um negocinho de 5 segundos, 8 segundos. Tá bom? Tá valendo? Valendo. Então são 8h33, às 8h38 a gente fala, tá? Vou até fechar meu som aqui, para não atrapalhar vocês. Tá. Valendo, todo mundo vai falar, hein?
Wagner, Oi. é necessário ter a data? Não, não, não. Eu quero só que vocês façam um textinho para falar. Tá. Tá? Só um textinho. É um textinho de abertura do programa Audiobiografia. O meu acho que já foi, Wagner. Meu também. Ok. Coisa simples, né? De primeira mão. Fechamos? E aí? Já deu? O meu ficou bem simples. É para fazer simples Eu já mesmo. finalizei também. Não tem problema. Vamos ver? Vamos lá? Falta alguém ainda? Tem. Vambora. Todo mundo? Já sei também. Então vamos lá, como nós temos pouco tempo. Vamos pela ordem que está na tela aí. Está por ordem alfabética, tá? Começa pela Ana Paula Servidoni. Vai lá, Ana. Tira o Paula, por favor, Wagner. Pelo amor de Deus. O que é? Porque eu não gosto do Paula. Tá bom, então Ana, vai lá, Ana. Está começando mais uma edição do programa Autobiografia. E hoje teremos o grupo Roupa Nova. Conheceremos seus integrantes, suas histórias e como o grupo se formou. Tá. André. Oi, Wagner, tá pronto Fala aqui. aí.
Estamos dando início ao programa Audiobiografia. E o entrevistado de hoje é Oscar Schmidt, nosso querido irmão Santa, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Bom, Brenda. Eu fiz meio parecido com o seu, vamos lá. Está começando mais uma edição do programa Autobiografia. Na edição desta quarta-feira, 19 de agosto de 2020, nossa personagem é uma das imagens mais importantes da televisão brasileira, Hebe Camargo. Vamos conhecer com palavras da própria Hebe como ela se definia. Joia. Caio. Vamos lá. Está falando, Caio? Caio. Acho que o Caio, né? Danusa, vai você então. Tá bom, acho que ele caiu. Está começando o programa Audiobiografia, hoje, dia 19 de agosto de 2020. Vamos falar hoje do ícone da TV brasileira, Silvio Santos. E vamos saber mais da sua casa de férias em Orlando. Bom, Diego. Diego tá vermelho aqui também, né? Mas estou aqui. Vamos lá. Tá me ouvindo? Perfeito. Está começando mais uma edição do programa Audiobiografia. Na edição de hoje, vamos conhecer a história de Edson Arantes do Nascimento, o glorioso Pelé. Joia. Bianca tá aí também? Eu tô, só não sei se vai dar. Hã? E aí, Bianca? Cadê a Bianca? Sumiu? Tô aqui. Então vai, Bianca. Tá começando mais uma edição do programa Audiobiografia. Tá caindo aqui. Tá cortando o seu, né? Posso começar de novo? Vamos lá. Tenta de novo, vai. Tá começando mais uma edição do programa Audiobiografia. Hoje, na edição desta quarta-feira, 19 de agosto, nossa personagem é ninguém menos que Melanie Martinez, uma cantora, cantora e atriz estadunidense. Vamos ouvir com suas próprias palavras, com o nosso tradutor, como ela se define, como entende com todo esse carinho que ela recebe no Brasil. Muito bem. Agora, Léo. Vamos lá. No ar, mais uma edição do programa Audiobiografia, tendo hoje como personagem principal a lenda das pistas, Ayrton Senna da Silva, brasileiro que chegou em primeiro lugar na casa e no coração de muitos apaixonados por velocidade. Muito bom. Marcos. Está no ar o programa Audiobiografia, onde a celebridade de hoje será Silvio Santos, tudo sobre sua trajetória no rádio e TV. Muito bom, muito bom. Reinaldo. Cadê você, Reinaldo? Tereza. Oi, vamos lá. Vamos lá. Vai. Boa noite, está começando o programa Audiobiografia, na Rádio A Mais Morada, 94,9 FM. Eu, Tereza Genaro, vou viajar com você na era do ouro do rádio, com a grande rainha Dalva de Oliveira.
canções que marcaram época, embalaram muitos casais. Vamos ouvir a Voz de Veludo com seu primeiro sucesso. Que será? Será? Vanessa voltou ou não? Não, né? Bom, então é isso, gente. Foi só para a gente treinar para eu ouvir a voz de vocês. Nós vamos fazer, então, este programa, tá? Gostei, foi bem emboladinho de todo mundo, foi rápido demais, né? Eu ia dar um tempo maior, mas a gente falou pra caramba. Então, olha, aqui um roteiro de um programa especial. Vai entrar a abertura de vocês aí, a vinheta de abertura, e aí tem a trilha de abertura, o locutor vai falar sobre quem é o personagem do dia, que é o Ayrton Senna, aí ele vai entrevistar, ele vai trazer falas do Senna e vai trazer falas da irmã. Mas para fazer tudo isso aí, ele tem que saber se a fala da irmã tá lá, tá tudo ok, se não tiver, tem que ir atrás. Vai tocar uma música. Qual que é a música que lembra o Ayrton Senna? É o tema da vitória. Tem o tema da vitória? Tem. Onde é que está o tema da vitória? Precisa de tudo isso e aí vai se colocando. Ó. Então aqui a abertura, a fala de abertura, e aí entra o MD, ó, é novo isso, hein? A faixa número 3 vai tocar 30 segundos com o depoimento do Ayrton Senna, tá? Estava gravado ali. Aí entra uma trilha, como a gente falou agora há pouco, né? Que trilha é? Uma trilha que não tem nada a ver com o Ayrton Senna, com nada. É uma trilha, simplesmente uma trilha que tem as suas batidas. Aqui conta mais um pouco da história, tá? Aí entra a faixa 4, o depoimento da irmã dele, onde é que estava, isso aí. Então, tudo está determinado. O tema da vitória está onde? Está no computador. Enfim, a música que marcou a trajetória do Ayrton Senna. Então, isto é um roteiro de um trabalho que vocês vão fazer no rádio, certamente. Agora, esse aqui vocês vão ter bastante tempo para fazer. Vai demandar de muito tempo, mas quem vai dar aula na próxima segunda-feira é o Bruno, e eu vou dar aula na quinta, tá? Então, a aula do Bruno, que seria na quinta, vai ser na segunda, e a minha, que seria na segunda, vai ser na quinta. Então, na quarta-feira, eu gostaria que vocês fizessem, usando esse quadrinho que está aí embaixo. Eu tenho certeza que já tem gente que fotografou já. Põe no grupo para a gente aí. Usando esse quadro como exemplo, vamos fazer um roteiro de um spot comercial. Vocês se lembram já que eu falei do spot, né? Então eu queria que vocês fizessem e venham preparados, porque locutor tem que falar. Então eu queria que vocês fizessem esse quadrinho e colocassem no grupo. Tá? Então, o que tem no quadro? O quadro tem tudo isso que está aí, o que você vai colocar na técnica e qual é o texto aqui, ó. Qual é o texto que vocês vão gravar? Para ficar mais fácil, vamos fazer um textinho de 15 segundos. O que vocês acham? Fechou. Por quê? Tá? Nós vamos dizer como é que faz esse texto, ele vai ter a música assim e tal. Nós não vamos poder gravar isso hoje, com a técnica que a gente gostaria, né? Mas o que eu gostaria que vocês fizessem é que praticassem aqui com relação ao roteiro, tá? O que vai de som, entra a música alegre, entra a trilha não sei o que e tal, corta para cá, corta para lá, e aqui um texto de 15 segundos de uma propaganda. E vocês vão falar do quê? Do que vocês quiserem. Tá? Você pode fazer uma propaganda de festa, uma propaganda da quitanda, uma propaganda do supermercado, uma propaganda de viagem, uma propaganda do que vocês quiserem. 15 segundos é o suficiente. Quem quiser fazer um pouco mais, quiser fazer de 30, também não tem problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esta laudinha aqui no nosso aplicativo aqui, né, no nosso grupo, e na próxima aula nós vamos falar esse texto, tá bom? Beleza. Wagner, então só, no caso aí desse exercício, vai ser só essa parte? Como assim? Tipo assim, não vai ser o programa inteiro, vai ser só essa parte aí que você quer. Só uma propaganda, uma propaganda. Como aquela, por exemplo, aquela propaganda que você gravou, que você me mostrou. O que foi naquela propaganda? Aqui, ó, você vai dizer o que entra lá. Aí entra a trilha não sei o que, põe efeito disso, efeito daquilo. E aqui, o texto. Uhum. Tá? E aí, esse texto, nós vamos fazer ao vivo e em cores na próxima aula. Entenderam?
A gente vai escrever aqui pra gente e no dia da aula a gente vai falar ao vivo, que nem a gente fez agora. Isso, e você vai escrever isso aqui também e passar para a gente no grupo. No grupo. Tá. Feito? Feito. Todo mundo entendeu? Tá feito, beleza. Captou? Então, gente, eu queria agradecer de novo vocês, né? Nós já estamos com 8h50. Obrigado, Ana. Obrigada eu, Wagner. Obrigado, André. Eu que agradeço, Wagner. Brenda, obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Caio, até quarta. O Caio acho que ele tinha caído, né? O Caio cai mesmo, né? Tchau, Danusa, obrigado. Tchau, boa noite para vocês. Valeu, Diegão, obrigado. Valeu, Wagner, boa noite. Falou. Léo, até a próxima. Valeu, meu querido, boa noite. Marcos, até mais. Valeu, Wagner, obrigado. Boa noite. Valeu. O Reinaldo voltou aí ou não? Some daqui, eu sou chorona. Eu acho que não. Não. Beleza, até a próxima. Até. Bianca, valeu. Boa Bom, noite. Antes de eu ir embora, eu queria saber o seguinte: vocês têm alguma pergunta ou eu falei para caramba, como eu sempre falo? Tá ótimo, Wagner. Beleza, gente? Beleza. Então, até quarta-feira que vem. Um abraço, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Alô? Oi. Ah, eu pensei que vocês estavam falando, tava mudo aqui, desculpa. Só tô falando tchau pra você. Você sumiu, pô? Tá saindo da sala, Wagner? Nós ia ter que falar esse negócio que a gente escreveu ou não? Lógico, ué. Agora acabou, pô. Como assim acabou? Será que eu tava no mudo aqui? Eu acho que sim. Nós chamamos você umas 15 vezes, você não apareceu? Ei, rapaz, desculpa, eu deixei no silencioso então, porque meu pai veio falar alguma coisa. A galera tá saindo da sala e eu tô aqui. Ixi, foi mal. Bom, mas posso falar o meu? Pode. Vamos lá então. Hoje, na edição do Audiobiografia, em especial, estamos trazendo ao nosso programa a ilustre trajetória do humorista e apresentador da TV brasileira, Silvio Santos, um menino que veio da pobreza e superou seus limites. Nos traz uma grande história de superação. Em suas palavras, Silvio nos contará boas curiosidades sobre sua trajetória. Joia. Legal, era isso mesmo. Obrigado, Caião. Até mais. Desculpa, hein, Wagner? Caramba, foi mal, hein? Falou, galera. Boa noite. Boa noite.